aí para a gente começar. Amém? Bom dia, bem-vindos. Vamos estar entrando aqui na presença do Senhor agora. Ai, Deus, tu já estavas nessa sala antes da gente começar, mas agora a gente quer te convidar para estar gerenciando tudo, Senhor, para estar movendo aqui, Senhor. O nosso coração está cheio de expectativas com que aquilo que tu vais falar para nós, Senhor. Vem conversar conosco, Senhor, através desse evangelho de João. Vem mover, Senhor, no nosso meio. Vem atrair as nossas mentes e os nossos corações para ti, Deus. Vem, tem liberdade aqui nesse lugar, Senhor. Coloca mais do teu espírito no nosso meio, Senhor. Vem fazer aquele espírito que une toda a igreja invisível no mundo inteiro, que esteja ligando a nós aqui todos nessa sala, e que tu possas falar claramente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo. Muita coisa maravilhosa para a gente experimentar hoje. Estou muito feliz. A gente está começando o Evangelho de João, muito especial. Essa semana eu quase fui arrebatada, vendo, né, as coisas maravilhosas que João nos revela. Então, vamos lá. Eu quero só colocar aqui no contexto, né, o Evangelho de João com relação aos evangelhos sinóticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelho, a gente falou antes, né, ele mostra Jesus sob um olhar diferente, porque a intenção, né, da audiência de cada um era diferente, né? Então, Mateus, ele escreveu para os judeus, ele escreveu revelando Jesus como sendo aquele Messias prometido. Então, os judeus, que era a audiência dele, eles conheciam, supostamente, né, todo o Antigo Testamento. Não, eles conheciam que não era assim formulado, mas era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e os profetas. Eles chamavam a lei e os profetas, né? E aí é muito interessante, porque se você olhar o início de Mateus, Mateus diz que Jesus veio da descendência de Abraão. Lembra daquela genealogia, né? Ele voltava, né, desde Jesus até Abraão, que era o pai da nação judaica, né? E aí tem o segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos. Ele é o segundo na palavra, né, mas não é o segundo na cronologia, né? Acredita-se, os estudiosos acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? E ele se dirigiu aos romanos, ao povo romano, e nesse modo ele quer revelar Jesus como o filho do rei, que é servo. Para os romanos estavam muito assustados, né? Que aquilo ali, né? Jesus ia fazer uma revolução, libertar o povo do cativeiro, né? De Roma. Então, Marcos tenta retratar Jesus como um rei servo, né? É um rei que era descrito lá em Isaías. Se você olhar lá, Isaías 62, por ali, ele está descrevendo esse rei que veio para servir, que veio para dar a vida, né? E aí, quando ele descreve Jesus, ele diz que ele veio de onde? De Nazaré, na Galiléia. Então, olha, ele é um rei servo, ele veio de um lugar humilde, né? E ele não mostra a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é descendente de Davi, que Jesus é o rei, né? Ele foca nas ações de Jesus, no que ele fez para servir, tá? Aí o terceiro evangelho, que nós acabamos na semana passada, ele foi dirigido aos gregos e aos gentios. Porque, veja, Lucas, ele já foi escrito bem depois, daqui a pouco a gente vai detalhar isso, né? E por uma série de motivos, né? Lucas achou a necessidade de reescrever, de recontar a história, retratando Jesus como o homem perfeito. Essa é a ideia de Lucas, né? Mostrar Jesus como um homem perfeito, e ele mostra que ele veio da descendência de Adão, né? A gente viu que a genealogia que é colocada em Lucas leva Jesus até Adão, colocando Jesus como um homem, tá? E João,
ele escreveu para todos, ele escreveu, perdão, né? Eu falei há pouco de Lucas aqui, ele disse que Jesus é filho de Deus e que Jesus veio do céu. Jesus veio do céu. Aí a gente vai ver isso com mais detalhe para frente, tá? Dando as boas-vindas aí ao povo que está chegando agora. Vamos começar mesmo João, que foi, como eu falei há pouco, né, o último evangelho escrito. Aqueles 3 evangelhos sinóticos, eles foram escritos antes do ano Domini, né, depois de Cristo, 60, até o ano 60 eles foram escritos. Então, Marcos foi escrito primeiro, e 60, 65 foram escritos Mateus e Lucas, né? E o Evangelho de João, acredita-se que ele foi escrito ou no ano 85 ou para frente, né? Já para mais tarde, quando os outros evangelhos já estavam circulando nas igrejas por 2 décadas. Então, ele achou a necessidade de colocar uma nova visão nisso. E é muito interessante, porque assim, a gente percebe, isso ficou muito claro para mim, lendo, mergulhando nessas palavras essa semana, que esse evangelho foi muito valioso no combate ao gnosticismo e outras heresias. Muitas heresias viriam depois, né, ao longo dos séculos. A gente não quer debater muito isso aqui, mas se a gente pensar o que aconteceu mais para o fim do século I, foi que a palavra ela foi se expandindo para povos que não conheciam a herança judaica, né? Aquela história de onde Jesus veio, a promessa, né, do Messias, a necessidade, né, de um Salvador que era pregada na lei e nos profetas. E aí as pessoas começaram a interpretar isso, houve muita influência, né, do grego, porque eles, apesar de Roma, né, ser influente militarmente, mas os gregos dominavam culturalmente, então a ideia dos gregos era muito importante. E aí surgiria, né, não sei em que época exatamente, eu sei que o gnosticismo, ele veio como uma das heresias, e ela foi muito, muito forte, lá pelo meado ali do século II, mas Deus já tinha providenciado o Evangelho de João para clarear tudo isso antes que essas dúvidas fossem levantadas, né? O gnosticismo, ele é uma síntese, né, de cristianismo com a filosofia helenística, né, dos gregos lá, que ele basicamente, de uma forma bem simplista, né, eles identificavam a matéria com o mal e as coisas espirituais com o bem. E aí a conclusão simplista, de novo, desse pensamento era que, como Jesus é homem, ele não pode ser Deus, né? Porque o Deus é do bem, mas o homem, né, a matéria é do mal. E aí essas heresias apareceram, né? Jesus não é filho de Deus, né? E que já quebraria a noção básica da Trindade, etc. E João vem esclarecer tudo isso. Se você se ativer ao conteúdo de João, você vai ver que todas essas heresias, elas caem por terra. Então vamos nos firmar, né, aqui nessa noção que é colocada para nós, né? Vamos orar para que o Senhor possa imbuir a nossa mente, né, com Jesus. E Jesus, ele é a imagem de Deus. Então, em Jesus, a gente vai enxergar Deus, né, na sua glória, que são todas as manifestações da sua natureza. Então, vamos um pouco sobre João aqui. Embora não seja dito explicitamente no texto, né, entende-se que esse João que está sendo falado aqui, o autor, ele é aquele filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, lembra? O evangelista, o apóstolo, né, que andava com Jesus. Ele fazia parte daquele trio maravilha, né, junto com Pedro e com o irmão Tiago, né? Aquele que na última ceia ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e aquele cara que ficou presente na crucificação quando os outros todos sumiram, é esse João que a gente está falando aqui, né? É aquele que Jesus comissionou a partir da cruz, entregou Maria
como a sua mãe, né, para ele cuidar. Entende-se que aquela altura, pela ausência que José, né, o pai terreno de Jesus, tinha morrido, Jesus era o primogênito, então ele tem a responsabilidade de cuidar daquela mãe viúva, e ele passou essa responsabilidade para esse João, autor deste evangelho, né? E ele foi levado para o céu mais tarde e foi instruído para escrever o livro de Apocalipse. Ele também é o autor do livro de Apocalipse, lá, que é a revelação de Jesus Cristo. E aí, é muito interessante, esse livro é muito espiritual. João usa o número da perfeição, o número 7, né? Os 7 dias na semana, os 7 candelabros, né? Nas 7 igrejas lá, ele usa esse número 7 para listar. Esses são os argumentos de João, é como se João fosse um advogado, advogando o fato de que Jesus era Deus, e os argumentos dele são 7 declarações de si mesmo que Jesus fez, né? Ele disse, eu sou, né? E ele usa também 7 milagres de Jesus, só 7, né? É o evangelho que tem menos milagres relatados, né? Porque são ilustrações, quase todos são exclusivos de João, ele só tem alguns, a gente vai citar depois, que estão juntos, né, com os outros, e ele chama isso de sinais, os milagres ele chama de sinais, de coisa para chamar a sua atenção, né? E o propósito do Evangelho de João, o propósito dele é declarado por ele ali em João 20, 31, que diz, mas estes sinais milagrosos, isso que está entre parênteses não está lá, né? Estes foram escritos para que, primeiro, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então, aqui está exposto, né, pelo autor, o propósito desse livro. Então, vamos seguir aqui rapidinho, apresentando Jesus, né? João inicia apresentando Jesus. Gente, esse livro é muito denso, presta atenção, porque realmente cada frase é uma pregação. João prega em cada sentença. Ele diz, no princípio, ou seja, já está começando a falar da eternidade de Deus, né? Esse no princípio quer dizer antes de todas as coisas serem criadas, né? Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. É a repetição, né? Já disse que ele era Deus, ele estava com Deus. 2 vezes ele disse que ele estava com Deus e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha a importância de Jesus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele já contou o fim da história, estão percebendo? Ele já começou dizendo assim, olha, as trevas vão perder, se liga aí, porque João revela tudo. E há muitas coisas em que ele insiste, né? Uma dessas coisas é a luz que brilha nas trevas, né? Jesus é visto como a luz do mundo. Então, repetindo, né? Jesus é o Logos, a palavra de Deus. Jesus estava com Deus, o Deus Pai, no princípio. Jesus era Deus, está afirmado aqui. Jesus é coautor da criação e sem ele nada existiria, nada do que existe existiria. Jesus é a luz dos homens. Jesus não foi derrotado. Aqui é um resumo, né, das coisas intensas que João quer revelar, né? E aí a gente insiste, né? Já disse a vocês antes, Jesus declarou a natureza e a personalidade de Deus com seus ensinamentos e sua vida. Muitas vezes, eu mesmo já fiz isso, né? Eu olhava para Jesus como alguém a ser seguido, mas Jesus, como exemplo, né? Jesus é alguém para ser estudado como a pessoa de Deus, né? Ele revela a Deus para nós. Então, a gente vai tentar usá-lo como exemplo, tentar segui-lo, tentar fazer como ele fez, mas há algo muito maior nele que a gente não consegue fazer, que é ser
Deus, né? A revelação de Deus. E aí, prosseguindo no texto de João, nos versículos 6 a 9, fala-se sobre João Batista, né? Entra João Batista, a testemunha. Lembra? É outro João, mas não confunde. Eu estou chamando esse de João Batista, a testemunha de Cristo, né? E aí está ali dito, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, voltou à luz, hein, minha gente? A fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Olha, esse é um tipo daquele texto que dizia, isso precisava de uma edição, né? Tem luz, 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 repetidamente. Gente, esse é o objetivo. Quando você lê um trecho, que você vê uma palavra super repetida, preste atenção, porque Deus está querendo enfatizar isso para você, né? Naquele momento, na palavra. Jesus é a luz do mundo. Ele próprio não era a luz, o João Batista, mas veio como testemunha da luz. Então, de novo, João Batista foi enviado por Deus, sim, mas ele veio como testemunha da luz. João não era a luz, Jesus, a verdadeira luz, estava chegando, né? Ele ia entrar no cenário. E aí, em João 10 a 14, estou fazendo aqui, indo para o lado errado. 10 a 14, nós vemos Jesus como um canal de graça e verdade. Aí o texto diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, olha a coisa importante para a gente. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, Jesus, né, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra glória, minha gente, ela tem um sentido, a gente também repete, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas a palavra glória, ela resume, né? A glória de Deus resume todas as características de Deus, que são muitas, né? Maravilhosa onisciência, onipresença, onipotência, muitas características, né? De Deus, está tudo resumido nessa palavra, a glória de Deus. E aí eu quero salientar de novo esse trecho aqui, que vai ser repetido mais para frente. Ele veio cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são palavras que estão associadas diretamente à pessoa de Jesus, né? Ao Messias, ao Cristo de Deus. Jesus, que é a palavra, ele estava no mundo, o mundo foi criado por intermédio dele, e crer nele nos dá o direito de sermos filhos de Deus. É muito poder. Só você crer em Jesus, isso habilita você, né, a ser chamado filho de Deus. Ser chamado significa ser de verdade, né? E aí eu queria colocar um desafio aqui para vocês. Jesus, ele se tornou carne e ele viveu entre nós. Será que você acreditaria nisso? Se você estivesse lá, né? A gente não tem tempo para fazer, se fosse assim, pessoalmente, a gente diz, agora vamos passar 5 minutos parados aqui pensando, guarde isso para meditar depois. Você acreditaria, se você ouvisse isso, que Jesus, o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós? A gente pode ver Jesus, né? Cheio de graça, cheio de verdade aqui, ele revelado na Bíblia para nós. Pense no privilégio que nós temos de ter toda essa revelação exposta para nós hoje de uma forma indiscutível. É incrível isso, né? Ai, Jesus, vou correr aqui. Muita coisa para ver hoje. João, nos trechos
15 a 28, ele conta como João Batista testifica de Jesus. A gente não vai escrever todo o texto aqui, eu selecionei algumas sentenças, porque esse trecho de João 1, ele é compartilhado em Lucas, por exemplo, né, nos evangelhos sinóticos. Mas eu peguei algumas frases que são muito importantes e vale a pena a gente repetir aqui. Então, no trecho de 15 a 18, diz assim: João dá testemunho dele, de Jesus, né? Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Se você pensar no mundo material, João Batista era o filho da prima de Maria. Lembra Isabel, que ela visitou, e ela já estava grávida, né, de 6 meses, quando Maria visitou. Então, João Batista era 6 meses mais velho de Jesus, do que Jesus aqui na Terra, mas ele diz assim, ele é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus existia no princípio, na verdade, é isso que João Batista está querendo dizer aqui, né? E ele diz, todos recebemos da sua plenitude, de novo, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha o contraste das duas alianças, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus, né, o tornou conhecido. João Batista afirma várias vezes, né? Eu não peguei o texto todo, mas ele diz: eu não sou o Cristo. Eles perguntavam: você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias, né? Ele ficava ali afirmando quem ele não era, mas ele diz quem ele era, no versículo 23. Ele diz: a palavra diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E no versículo 27, ele diz: ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Gente, às vezes a gente lê isso e não entende a revelação incrível de que Deus é verdadeiramente Deus inquestionável, né? Lá em Isaías, muitos séculos atrás, Deus anunciava tudo que ia acontecer ali. E ele disse, olha, você olhar lá em Isaías, eu sou aquele cara que ele está dizendo assim, vai vir uma voz, a voz que clama no deserto, dizendo, façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou aquele cara que ele estava falando ali, lá séculos atrás, eu cheguei aqui. E agora, depois de mim, vai vir aquele que é verdadeiramente digno, né? E que eu não posso nem tocar, desamarrar as correias da sandália dele. Está tudo tão explicadinho. Glória a ti, Senhor, pela clareza do evangelho, né? E aí, continuando nos versículos 29 a 34, João Batista testifica de Jesus. E agora a gente tem, né, aquele cenário do batismo, né? De novo, focado aqui no Evangelho de João. A palavra diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. A mesma história que ele contou, né, que estava no slide anterior, ele está contando aqui agora. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Era um processo, ele sabia que Jesus ia vir a ele. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. De novo, né? João Batista veio como a revelação, né, de Deus, antecedendo, anunciando. Presta atenção nesse homem, presta atenção nele, porque eu não sou o Messias, mas ele sim é o Filho de Deus que se fez carne e veio entre nós. Havia um anúncio ali, eles que conheciam aquela palavra, né, se crescem naquela palavra e dizer, agora é verdade, né, agora está se realizando aquilo lá. Mas até hoje a gente tem, né, falsos profetas, falsos messias se anunciando aí no mundo. Por isso que a gente precisa conhecer essa escritura, para a gente não ser levado, né, por vento e doutrina, por qualquer coisa que se diga, né, a gente precisa conhecer. E aí também crer, né, naquela palavra que ia se realizar, porque até hoje os hebreus estão esperando, né, os judeus esperam a vinda desse Messias ainda. Só o Espírito de Deus para revelar essas coisas para nós. Enfim, aí prosseguimos em João, só um pouquinho. Prosseguimos em João, nos versículos 35 a 42. Eu coloquei esse texto aqui porque eu achei que ele fala muita coisa. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. João não parava de anunciar, só que agora o foco é nesses discípulos de João. Esses discípulos de João, eles vão se tornar discípulos de Jesus imediatamente. O texto prossegue. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntaram-lhes, o que vocês querem? Perguntou-lhes, né? O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos, no plural, o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui tem muito detalhe, né, que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, essas coisinhas entre parênteses. Vocês estão vendo que eu botei numa coisinha diferente, né? Rabi, que significa mestre. Achamos o Messias, isto é, o Cristo, né? Cefas, que traduzido é Pedro. João, ele está sempre preocupado com a audiência. Ele sai do texto e ele vem para a audiência e explica, você não está entendendo isso aqui não, por quê? Porque ele escreveu para todos, né? Então, talvez você não saiba o que Rabi significa, aí ele diz, olha, significa mestre, ele está ensinando, né? Achamos o Messias, o que é Messias? Messias é coisa de hebreu, né? Aquele que ia ser enviado, aí ele diz, é o Cristo, ele está sempre explicando para a gente, né? As coisas que você poderia perder, né, não conhecendo a cultura judaica. E aí, outro detalhe bem interessante é que João, ele identifica quem era um dos discípulos. Um dos discípulos de João, que começou a seguir Jesus, ele diz claramente, né, André, e que, a essa altura, ele já estava identificando como o irmão de Simão Pedro, porque Simão Pedro, quando João escreveu isso, ele já era bem mais conhecido, né? Então, ele fala que um desses 2 caras era André. André foi chamado antes de Simão Pedro, né? E aí, mais tarde, a palavra diz também que André foi que comunicou ao irmão dele, achamos o Messias, e o levou a Jesus, e Jesus mudou o nome de Simão, né? Simão era aquele, deixa comigo que eu resolvo, né? Sempre foi desse jeito, né? Ele era rocha, e Jesus mudou o nome dele para
rocha, mudou o nome dele para Pedro, que significa rocha, na verdade, né? Deus deu um nome, Jesus deu um nome a ele novo, dizendo assim, essa é a sua identidade. Nós todos temos uma identidade em Cristo, que nós não necessariamente vivenciamos antes de conhecê-lo de verdade, entregar a vida a ele. Né? Mas ele tem um plano para as nossas vidas, e quando ele declara, você é isso, isso é verdade na nossa vida, embora muitas vezes a gente nem saiba, né? Uma coisa que ele diz para a gente é, você é filho do Deus Altíssimo, e a gente às vezes não se acha merecedor, né? Fala a verdade, a gente não é merecedor, mas ele declara isso, e ele nos torna filhos do Deus Altíssimo, mas não temos tempo de pregar aqui. Um detalhe que eu marquei aí, aqui no meio, assim, ele diz assim, olha, por volta das 4 horas da tarde, é muito interessante, porque João, ele vai deixando umas dicas assim, eu sei que hora isso aconteceu, porque eu estava lá, né? Então, muitos estudiosos acreditam que o segundo discípulo era o próprio João, né? Desse autor desse livro aí. Ele não escreveu, mas disse, isso aconteceu 4 horas da tarde, viu? É muita precisão, para quando às vezes a gente não sabe nem o ano que Jesus nasceu, né? Ele sabia a hora que André foi chamado, porque ele estava lá, acredita-se, né? Continuando, João 1, de 43 a 51, fala do chamado de Filipe e Natanael, mais 2, né? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Antes da gente passar adiante, deixa eu mostrar a vocês, olha, Jesus está chamando um e o um está chamando o outro. Minha gente, a gente é assim, né? Deve ser nós, Jesus me chamou, descobri esse cara, a missão dele já começava, né? Então, André chamou Simão, aí agora a gente vê Filipe já chamando Natanael, e a coisa vai assim, né? Vamos chamar, vamos acordar para a gente ver que discípulo é assim. Ele descobre Jesus e já vai contando, né? Em vez de ficar, ai, que coisa boa, agora eu vou ficar aqui junto com Jesus, né? Não, vai contando para o outro, né? Também. E aí prosseguimos no texto. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Minha gente, às vezes a gente se troca, a gente fica de papo. Jesus é bom, Jesus é certo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Olha, o que a gente tem que fazer é fazer com Filipe. Bicho, é o seguinte, vamos ver, vamos olhar para ele, vamos ficar junto com ele, você decide, não sou eu que vou lhe convencer de que veio alguma coisa boa de Nazaré, não sou eu que vou lhe convencer que você precisa de Jesus e que ele é seu salvador e que você pode encontrar com ele, não, vamos ver, a gente só convida as pessoas a darem uma chance, né? A gente convida as pessoas a se achegarem e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, foi isso que Filipe fez, é um exemplo aqui para nós, né, de como evangelizar. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Então, veja, Filipe levou Natanael até Jesus, né? E aí Jesus disse, aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele estava revelando o caráter de Natanael. Mas olha a resposta de Natanael. Ele não ficou muito impressionado, não. Ele disse, de onde me conheces? Ele ficou achando assim, você sabe isso de mim? Como é que você sabe isso de mim? Aí Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso aí que a gente está vendo nesse trechinho é um testemunho do que a gente chama de palavra de conhecimento. Jesus, ele tinha um pré-conhecimento de alguma coisa real na vida de Natanael. Isso não é uma profecia, porque Natanael, ele já sabia disso. Então, Jesus não está declarando nada novo a Natanael, mas ele está declarando a Natanael alguma coisa que é real sobre a vida dele, que ele sabia e que ele não entendia como
Jesus saberia a respeito disso. E essa palavra de conhecimento revelou a Natanael que, de alguma forma sobrenatural, Jesus teve o conhecimento de algo que só ele sabia. De repente, ele estava escondido ali meditando, não falou para ninguém embaixo da figueira, e de repente, Jesus sabe disso. Jesus disse, eu vi você lá, eu vi você lá. E aí, na mesma hora, a fé de Natanael, ela é acesa, ela é ativada, né? E ele declara, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, olha, Natanael, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus declara muitas coisas boas, são promessas de Deus, que muitas vezes a gente ouve e não acredita, né? Ele diz, eu vou fazer isso através de você, você vai ver milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, a gente não crê, a gente não abre espaço para Jesus ser Deus na nossa vida. Vamos em frente, mas usa isso aí, minha gente, a gente precisa meditar muito nesse texto, porque ele é extremamente rico, né, para as nossas vidas. E aí, prosseguimos para João 2. E começamos João 2 com as bodas de Caná, na Galileia. Essa história é muito conhecida, mas eu peguei uns trechinhos aqui para a gente discutir, tá? O texto diz assim, só um instante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. De novo, muita coisa, né? Aqui nesse texto. Primeiro, eles estão num ambiente familiar, né? A mãe de Jesus estava lá, Jesus foi convidado. No texto, depois a gente vai ver que Jesus e os irmãos dele foram embora, os irmãos de Jesus estavam lá também, os discípulos já estavam lá, estava todo mundo convidado, era festa de casamento, era festa, era alegria. É interessante porque o primeiro milagre de Jesus, ele foi feito num ambiente de alegria. Às vezes a gente pensa Jesus, sofrimento, né? Sacrifício, em seguir Jesus, e o fardo, e as dificuldades da vida, né? O mundo já no maligno, a gente às vezes tem essa visão, mas olha, Jesus é alegria, onde chega, ele não só traz alegria, como ele mantém, ele sustenta a alegria, e a história vinha através do vinho. O vinho, ele está associado na Bíblia à ideia de celebração, né? De alegria, e esse é um ambiente onde Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. Instado pela mãe, né? Agora, observe que Maria disse a ele, eles não têm mais vinho, mas ela não disse, arrume o vinho, né? Dê um jeito nisso. Ela não disse isso, ela não pediu nada a Jesus. Ela deixa a decisão para ele, né? E Jesus, ela diz, olha, a gente não tem nada em comum, mulher. Ele não queria se declarar, lembra? Era muito cedo ainda para Jesus se declarar, né? Como o Deus poderoso que ele era. Aí ele diz, a minha hora ainda não chegou, mas a sua mãe, né? Já sabia quem ele era e só disse aos homens aí, façam tudo que ele mandar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês do modus operandi de Jesus, o modus operandi. Ele disse, tem uns potes ali, né? Ele já sabia que tinha aqueles potes de água, e ele disse assim, coloque água, encham os potes com água, e eles encheram.
Jesus usou alguma coisa que eles já tinham na mão. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Lá, Jesus usou o que tinha. Minha gente, Jesus usa o que tem. Agora a gente tem que trazer isso, deixar isso disponível para ele. Às vezes a gente diz assim, mas eu só fiz até a 2ª série. Eu não sei tocar. Eu não sei fazer isso. Eu não posso. A gente coloca sempre as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades, em vez de oferecer a Deus o que nós, de fato, temos e dispomos, mesmo parecendo pouco, mesmo parecendo insuficiente, a gente precisa colocar tudo aquilo que temos na nossa mão diante de Deus, né? E aí, outro detalhe é que ele disse, encham os potes com água, e aqueles homens obedeceram. E eles obedeceram da melhor forma possível. Eles encheram o pote até a borda. Até a borda. Quando você fizer alguma coisa para Jesus, faça bem feito, faça logo. Ele não reclama. Por quê? Por que a gente vai botar água? Eu não sei o que significa isso. Eu não sei que importância tem de botar água aqui. A gente fica questionando, né? A gente questiona muito Deus. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou botar o pé na água? Por que eu vou fazer não sei o quê? Né? A gente fica interpelando, né? Em vez de a gente obedecer, e obedecer total, né? Que é a coisa importante aí. Vamos para frente. Continuando nesse mesmo texto, né? Estou pegando cada versículo aqui nesse textinho. Então, lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, obediência de novo, estão vendo? E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora, aquele vinho de Jesus era o melhor, era o melhor. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, diz o texto. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não que eles não crescem antes, minha gente, mas cada milagre, né, que a gente assiste, ele reforça a nossa fé. Aí eu quero salientar, os serviçais, eles obedeceram, mesmo sob o risco de serem repreendidos pelo encarregado da festa. Jesus disse, leve para o encarregado da festa provar. E você sai, eles botaram água, assim, aí o encarregado da festa vai provar água, mas eles obedeceram a Jesus de novo, sem questionar. Eita, mas a gente botou água aqui, a gente vai levar água para o encarregado da festa? Esse milagre, esse cenário todo está mostrando o ambiente onde o milagre acontece, a falta de questionamento, a obediência, né? A fé naquilo, ser simplesmente disponível e fazer aquilo que Deus disse para a gente fazer, né? Ele disse, orem pelos enfermos, aí a gente ora, mas fica meio assim, né? Eu vou orar aqui, mas só porque Jesus mandou, né? Não é porque eu esteja acreditando muito nesse negócio, né? Mas a gente precisa crer e obedecer, né? E, assim, eu coloquei aí nesse roxinho, que está no texto, né? Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, eles sabiam de onde tinha vindo aquele vinho. Minha gente, quando a gente obedece a Jesus, a gente pode ser testemunha do milagre. A gente pode ser testemunha, enxergar. Eu adoro ser testemunha. Eu amo sentar na cadeira e ver Deus fazer as coisas, sabe? Porque Ele faz. Se você estiver ali, Ele faz. Às vezes, você diz, eu vou ficar aqui, eu vou assistir o culto pela internet, porque meu sofá é mais confortável do que a cadeira, porque eu não tenho que me deslocar daqui para lá, né? Muita gente está assim, nessa apatia. Mas se você não tiver presente, testemunhando, você não vai ver o milagre, né? Você vai perder a oportunidade. Interessante também que Jesus, ele realizou esse milagre sem impor mãos, sem pronunciar a palavra. Às vezes a gente fica pensando, é assim que faz, a gente bota a mão, a gente tira a mão, a gente fala, a gente declara, a gente diz essa palavra, é assim que faz. Olha, Jesus não tem modelo, é fé, o modelo dele é fé
e obediência. A gente tem que estar na submissão e ele tem espaço para fazer o que ele quer, né? Importante também, Deus revela a sua glória a nós, se nós cremos nele, de novo e de novo, ele vai revelar isso para nós. E agora, continuando em João 2 é rapidinho aqui, a gente termina já. Tem o segundo episódio, né, de João 2, que a gente quer mostrar aqui. O trecho de 12 a 18 diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, depois do casamento, né? Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendedores vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E eu coloquei aí uma referência, isso aí foi uma citação bíblica, né? Os discípulos lembraram da palavra que está lá em Salmos 69, 9. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Minha gente, é o seguinte, Jesus foi para lá primeiro. Esse texto aqui, né, me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, porque a gente viu recentemente, no final de Lucas, né, que depois da entrada triunfal, Jesus passou a última semana pregando no templo, e teve esse episódio da limpeza do templo, mas estudada, né? A gente diz assim, eu fiquei intrigada, porque eu digo, mas Lucas era aquele que verificava tudo, né? Como repórter, e João, ele estava lá presente, e aí eu observei pela primeira vez que esses dois episódios são diferentes, né? Essa limpeza do templo foi no início do ministério de Jesus, e aquele episódio da limpeza do templo, lá no texto de Lucas, no final de Lucas, na última semana, foi outro episódio similar a esse, mas são entendidos como dois episódios diferentes, tá? Isso também é outra coisa que eu aprendi essa semana. Estou aprendendo junto com vocês. Eu amo estar aprendendo. Outra coisa muito importante, né, é que Jesus fez um chicote de cordas. Isso demonstra que Jesus não teve uma reação extemporânea, né? Ele teve uma ação, ele fez o chicote, ele teve tempo de pensar, de meditar, como é que eu vou fazer isso? Então, não foi uma reação emotiva, emocional, foi uma reação pensada, porque ele estava ali, como lembraram os discípulos, né, zelando pela casa de Deus. E aí eu ressaltei aqui no meio, né, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Agora ele já revelou, olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, né? Está chamando a casa de meu pai, isso aqui, né? E aí, isso levou a um questionamento, porque ele entrou com autoridade no templo, só que nessa época ele não era conhecido. Então, os judeus começaram a perguntar assim, ei, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade de fazer essa bagunça, essa reviravolta aqui dentro do templo? Eles estavam questionando, você tem autoridade para fazer isso? E aí o texto prossegue, né? Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas, olha Lucas revelando, o templo do qual ele falava era o seu corpo. Ele estava falando do seu corpo, mas quem estava ouvindo pensava que ele estava falando da edificação ali. E aí eu salientei também esse trecho que diz, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Eles creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Você vê que
a revelação ela vai chegando para a gente aos poucos, o entendimento vai chegando aos poucos. Isso é um texto que João ele está dizendo diretamente para a audiência, que somos nós, ele está dizendo, olha, você vê que não tem a ver com a narrativa aqui, ele diz, depois que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram desse lance aqui, minha gente. Aí eles creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. E aí, continuando o texto, isso está no texto lá, né, de João, mas é João falando conosco. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, né? Então, eles começaram a crer em Jesus, né? Jesus começou a chamar a atenção deles, e eles começaram a acreditar, mas a gente sabe que esses mesmos que creram, muitos que declaravam, né? Ah, ele é milagroso, ele é um mestre e tal, foram aqueles que mais tarde disseram, crucifica-o, crucifica-o. Então, essa palavra aqui está dizendo, olha, mas Jesus não se confiava a eles, né? Ele sabia onde ele estava pisando. Nós sabemos, né, o que aconteceu mais tarde lá no julgamento. Então, isso nos leva ao resumo, né, de João, capítulos 1 e 2, lembrando, né, que esse evangelho foi escrito para todos, e a mensagem é que Jesus é o Filho de Deus. E João usa como mostra, né, durante todo o livro, né, de João, todo o evangelho, ele usa 7 sinais e 7 declarações de Jesus eu sou. Não vimos nenhuma até agora. Lembrando, Jesus é a palavra, Jesus estava com Deus no princípio, ele era Deus, ele é coautor da criação, ele é a luz dos homens, ele não foi derrotado, não é? E aí nós vimos o primeiro milagre de Jesus, sem posição de mãos, sem palavras, né? Usando o que estava disponível, isso é o modus operandi de Jesus. Os que creram e obedeceram foram testemunhas, lembra disso, minha gente? Crer e obedecer, crer e obedecer, crer e obedecer, colocar disponível o que eu tenho para Jesus. Jesus expulsa os mercadores do templo e declara sua autoridade para fazer isso, mas eles não entendem, né? A gente já viu que não se entregaram totalmente. E eu queria agora salientar só essa pequena coisa aqui, por isso que eu coloquei, né, meio corridinho aqui, esses 2 primeiros capítulos juntos. Observe essa sequência, né? Um milagre de conversão, né? A transformação da água em vinho. Aqui tem muito o que falar, né? A água purifica e o vinho de Jesus é que lava os nossos pecados, né? O vinho representa o sangue de Cristo. E seguido logo abaixo, né? Logo depois, a obra da purificação, né? No caso do templo, né? Essa purificação do templo. É assim que Jesus trabalha em nós, né? Que somos o seu povo. Primeiro a conversão e depois a purificação, a santificação, né? Das nossas vidas. Amém? Pronto, agora vamos ao papo, vamos falar logo. Deixa eu parar de... Ai. Voltar aqui. Cadê a gente? Olá! Que bom ver vocês aqui, essa salinha cheia. É a hora de vocês falarem. Quem quer começar aqui? Coloque aí a sua impressão. Tem alguma coisa que marcou muito o seu coração hoje? Assim, alguma palavra ali de João 1 ou 2 que você queira colocar aqui agora para a gente? Será que eu não estou ouvindo? Um por vez somente. Quem vai primeiro? Eu sei que fica a gente assim, ai, eu falo tanto, vou falar de novo. Vai, Ana Cristina, estou vendo a sua cara aí. É mesmo, né, Kátia? Eu fico... Não, maravilha, maravilha. Assim, né? Eu tava com muita expectativa que chegasse João, porque eu amo esse evangelho de João, né? E no início, você falou assim, como ele já começa dando a resposta, né? Assim,
as trevas não derrotaram, né? Ele era a luz e as trevas não derrotaram. Ele já começa escancarando, assim, ó, estava desde o princípio e tal, e já dá o fim. Ele não derrotaram, assim. Muito lindo. Mas, assim, eu queria rapidinho só chamar a atenção aqui. Duas coisas que queimaram meu coração quando você estava falando aí. É a questão da humildade. A humildade de João e a humildade de Jesus, sabe? Nessa história toda, assim. Porque João, ele sempre dizia, oh, eu não sou, né? Eu não sou Elias, eu só aponto, eu só, né, digo quem é a luz, ele virá, a luz não sou eu. E assim, trazendo para os nossos dias hoje, e Jesus também, né? O rei dos reis que estava lá, ele veio como homem, né? Nessa humildade, assim, eu fiquei impressionada com a humildade dos dois, sabe, Kátia? Porque hoje a gente vê muito assim, esses rótulos, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E é o contrário do que Jesus e João passam para a gente de ensino, né? Dessa questão da humildade. Não é o rótulo que me define, não é o cargo que me define, é quem eu sou, né? E eu não preciso gritar isso, porque João podia dizer, olha, eu sou aquele que, né, mas assim, não era nesse tom. Era assim, eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sandália do cara. Exato, Meu esse é o Deus detalhe. do Quando céu. ele disse, eu sou aquele, né? Aquele que ia anunciar, eu não sou digno nem de desatar. Aí essa foi a fala dele sobre ele mesmo, né? As sandálias dele, essa foi a fala dele sobre ele mesmo. Verdadeiramente é assim, né? É muito Então, bom. assim, é a questão do ensino para a gente refletir realmente Jesus, a gente não exaltar a si mesmo, né? Mas apontar para Jesus. É Ele quem faz os milagres, é Ele quem cura, Ele que é. Então, a gente é só um canal mesmo, a gente ser instrumento, mas carregar essa humildade. Para mim ficou muito claro isso nessa manhã. Amém. Pronto, Glória a falei. Deus. O Fábio levantou a mão aí. Eu entendi Narli, eu acho. Fábio, você ainda está aí, cadê você? Caiu, será que ele caiu, hein? Não sei se ele está aqui, deixa eu dar uma olhada na outra tela. Caiu. Ah, caiu, então vamos, Narli. Bom dia. Aproveitando que a Aninha falou dessa humildade, quando a gente entende isso, aí bate com o que Kátia falou, que às vezes a gente diz, mas eu não sei, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Veja, quando a gente entende que a gente não precisa nem saber, nem precisa ter, mas precisa se disponibilizar e deixar o Senhor fazer, né? A gente, com a humildade, a gente entende que não somos nós. Então, logo, eu não preciso saber ou ter, eu preciso estar disponível para aquele que sabe e que tem, possa fazer através de nós, né? É isso. É verdade, né? É um compromisso muito grande. A gente precisa se disponibilizar na nossa incapacidade, mas sabendo, né, que Deus quer nos usar, ele já disse isso. Às vezes a gente nem sabe para quê, né? Às vezes você entrega um recado e nem sabia. Alguém, obrigado por essa palavra. Que palavra? Você nem sabe que Deus está usando, mas vai. Ele disse, vá ali falar com aquela pessoa. Quantas vezes eu ouço isso? E é incrível, como parece que está aumentando o volume de gente assim, eu vi, Deus mandou eu falar com aquela pessoa, mas eu fiquei acanhada, fiquei com vergonha, que aquela pessoa vai pensar, Jesus, isso não há mais espaço para isso no nosso meio. Vá lá, entregue a mensagem, faça aquilo que Deus está mandando você fazer, né? E espere que ele vai agir, né? Marcelo. Chega estranho chamar Marcelo. Eita, e porque não é Marcelo, nem é Cacacho. Vai, Laranjeiras. Sou eu e Marcelo. É porque a gente está assistindo The Chosen também, aí eu acho massa, porque tu vai falando e a gente vai para as filmagens, né? É muito fofo. E aí a gente, naquela hora do casamento, né? É porque o Marcelo ficou, será que Jesus foi pego de surpresa mesmo? Ou ele já sabia de todos os planos, né? Não é a minha hora ainda, mas a gente fica nessa dúvida se ele estava indo com going with the flow ou realmente ele já sabia que aquilo ia acontecer. O que é que tu acha?
O que eu acho? Eu acho que realmente, veja, eu vou falar de Jesus, né, como um homem como nós, né, porque eu acho que é isso que você está pensando, não teria sentido, né, pensar, ai, Jesus, Deus, né? Eu acho que Deus nos revela, então eu não sei, resumindo mesmo, bem claro, eu não sei se ele sabia ou se ele não sabia, mas eu acho que Deus fez com ele o que ele faz com todos nós, homens, ele nos mostra o quanto a gente pode aguentar. Então, eu creio verdadeiramente que ele sabe a nossa medida. Então, se ele disser, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, para alguém que não aguenta, alguém diz assim, eu estou fora, não está vendo, eu não posso, não vou aguentar, vou morrer na cruz, né? Então, ele vai na medida que você pode aguentar, porque ele conhece a medida do seu coração, né? E eu creio que quanto mais você se entrega a ele, mais ele pode confiar a você, depositar em você aquilo, né, que ele tem. É uma coisa que assim é muito importante, a meu ver, na vida, é a gente aprender a ser parceiro dependente de Deus, que é uma coisa muito interessante, porque para mim é um privilégio, gente, meu Deus do céu, não tem nem cabimento a gente pensar, será que é bom ser filho de Deus? Será que é bom seguir a Deus? Será que é bom trabalhar para Deus? A gente às vezes fica assim, meu Deus, você é parceiro do Criador do Universo, que tal esse sócio? Que tal esse sócio? Então você fica ali, vou ou não vou, faço ou não faço. Aí você fica avaliando as suas incapacidades, e não capacidades, eu não avalio as minhas capacidades, eu avalio as minhas incapacidades, que podem me privar. Moisés disse, mas eu sou gago, né? Foi a primeira coisa que Moisés falou, tá bom, então a sua boca vai ser outra pessoa. Eu não sei o quanto Moisés perdeu ali, sabe? De dizer assim, a sua boca, porque ele não podia ter dito, não, mas eu vou curar você da sua gagueira. É como se ele contasse com a nossa parceria, né? E aí, filho? Parceria, bora junto, vamos. Eu quero, bora, vamos lá, vamos fazer. Eu não faço nada, mas eu estou contigo. Eu estou com que pode tudo, somando dá 100%. Somando dá 100%. Podia ser também, entre aspas, um lapso humano na hora, o sentimento humano, para mostrar o quão homem ele era também. O mesmo homem que chorou, né, que se emocionou com Lázaro. Enfim, na hora ele, tipo, engoliu a saliva assim e fez, eita, vai começar o ministério, é hora de começar. O homem que hesita e o Deus que tem certeza. Na hora que ele mostrou duas coisas. Ele fez o que tem que fazer e ele começou o ministério por ser Deus, e ele hesitou porque fez, eita, vai começar agora a brincadeira, né? Que vai terminar na cruz. Né? Porque na cena do The Chosen, eu vi algumas semanas, e isso me chamou a atenção, porque ele fazia essa cara de espanto, assim, quando Maria chega para ele. Tipo, eita. Vai começar. Eu não acredito que ele sabia menos do que Maria. Essa parte aí, eu realmente não acredito que ele sabia menos do que Maria. Vai, Fábio. Kátia, é o seguinte, eu gostei da pergunta da nossa bailarina, né, e de Cartacho, porque eu creio que, se a gente botar numa outra perspectiva, é assim, Jesus, cheio de misericórdia, não era a hora dele. Ele tinha dizendo, eu vou começar, quem sabe, a gente não sabe o que ele está pensando, né? Ali, quem sabe, em outro lugar, no ministério. Ele foi para uma festa. E a mãe disse, olha, faz isso aqui. E ele foi constrangido por misericórdia dos nubentes, da família que estava organizando, e agiu, como ele sempre agiu, fruto de misericórdia. Eu acho que isso resolve tranquilamente a história, né? Não foi a questão de... A gente não está agora discutindo teologia de estar predestinado, não estar predestinado, deixou, não é nada disso. É misericórdia e graça. É isso que ele orientava a ação de Jesus. E eu acho que isso dá conta, né? Deus é bom o tempo todo. Minha gente, hoje eu exagerei aqui, passamos da hora, eu peço perdão, vou ficar segurando aqui o negócio, que eu fico doida para passar isso para vocês. Pastor, vamos embora, o pastor já abriu a câmera, graças a Deus. Abram as suas para vocês aparecerem, pastor, é com você. Muito bom dia, gente, coisa boa estarmos aqui e começar assim, né, começar com o Evangelho de João, domingo, chega a dar um ânimo novo,
Então, muito bom tudo da maneira com que foi abordado aí, ou seja, esse evangelho ele é um convite à releitura. A gente está sempre relendo. O evangelho de João é aquele evangelho que ninguém pode ticar, assim como lido, não. Quando você leu, você tem costume de ir ticando o que você já leu. Toda vez que lê o evangelho de João, você deixa ele desmarcado, para você ter que voltar e ler de novo. Então, mas olha, tenham todos aí uma ótima semana, que a gente, nesse período de quaresma, está refletindo aí nesses evangelhos, tem sido algo realmente assim indispensável. Tá? Então, vamos orar aqui agradecendo por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui relendo, comentando, refletindo, tudo isso. Pai, em nome de Jesus, seu nome seja bendito, Pai, entre nós. Ó Deus, como é bom a gente ouvir o nome de Jesus exaltado. Como é bom a gente ouvir, Senhor Deus, a esperança que há em Jesus para cada um de nós, Senhor Deus, no anúncio de um Jesus que sempre esteve presente contigo e que se revela, é enviado, é revelado a cada um de nós para que nós possamos vivenciar essa filiação de uma maneira plena. Muito obrigado, Pai, por esse estudo, por essa exposição. Queremos viver tudo isso, dar-nos alegria de buscar cada vez mais esses princípios, esses valores, esse entendimento. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de